Cara, eu tava navegando na internet quando eu me deparei sobre um vídeo sobre Fabiano Norato, velho. E eu já me apaixonei pelo vídeo e pelo personagem. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre My Little Pony, uma das séries de desenho que ele mais gosta de assistir, né? O meu objetivo principal era fazer um iceberg, mas como um iceberg dá muito trabalho pra fazer, eu vou fazer um vídeo comum falando sobre algumas curiosidades ou bizarrices sobre esse desenho. E lá no final eu vou deixar um tópico relacionado ao Fabiano Norato. Olá, hoje nesse vídeo eu vou esclarecer muitas dúvidas que vocês têm. Então, por favor, veja esse vídeo até o final, pois nesse vídeo as dúvidas que vocês têm eu vou esclarecer tudo. E como eu não tenho um intro, eu já vou começar aqui de cara falando sobre o lado oculto de My Little Pony. Todo mundo conhece My Little Pony como um desenho fofo, cheio de magia, amizade e lições positivas. Mas o que muita gente não sabe é que a série acabou se envolvendo em várias tretas ao longo dos anos. Isso aconteceu principalmente porque o desenho conquistou um público bem maior do que o esperado, incluindo adolescentes e adultos. E aí surgiram debates, exageros, brigas online e situações bem inesperadas, como por exemplo o caso de Derp. Em um episódio chamado The Last Roundup, apareceu um pônei chamado Derp Hovis, com os olhos tortos e uma voz meio esquisita. A ideia era fazer o personagem engraçadinho, mas muita gente achou que aquilo podia soar como uma piada com pessoas que têm deficiência. Por causa disso, a empresa que faz o desenho, a Hasbro, acabou editando o episódio, mudando a voz e o nome da personagem. Seguindo para o Clop, o conteúdo que absolutamente ninguém esperava dentro da comunidade de fãs, surgiu um tipo de fanático que causou bastante polêmica, o chamado Clop, que é um conteúdo com teor erótico usando personagens da série. Sim, isso realmente existe. Algumas pessoas defendem como uma forma de arte e outras acham isso super inadequado, já que as personagens são de um desenho feito para crianças. Junto com isso entra os conteúdos ofensivos e a moderação em sites de fãs. Com o tempo, começaram a aparecer algumas fanarts e piadas pesadas demais em sites dedicados à série. Isso inclui imagens com violência, preconceito e mensagem bem fora de tom do desenho. Como consequências, vários sites e fóruns de fãs passaram a moderar esse tipo de conteúdo com regras mais rígidas. Seguindo para Encastia Girls, quando lançaram Encastia Girls, a ideia era transformar as pôneis em garotas humanas adolescentes. O problema é que o visual delas eram bem diferentes, magras, pernas longas, olhos gigantes e roupas que lembravam uma moda teen. Muita gente achou aquilo estava exagerado demais e acabou rolando críticas dizendo que as personagens pareciam adultas demais ou sexualizadas demais. Focando um pouco mais no fã, teve alguns eventos que foram cancelados por conta de conteúdos inapropriados. Em alguns países, convenções e encontros de fãs de My Little Pony acabaram sendo cancelados por autoridades locais que acharam que o evento não era apropriado. Um exemplo foi uma convenção em que aconteceu na Rússia em 2024 e foi interrompida pela polícia. O evento teve que ser encerrado. Teorias e exageros ao redor da série. Como acontece com qualquer coisa famosa, surgiu várias teorias estranhas sobre My Little Pony. Inclusive, se alguém quiser saber de alguma teoria, comenta aí que eu faço outro vídeo falando apenas sobre teoria de My Little Pony. Tinha muita gente dizendo que o desenho passava mensagens escondidas, até pessoas afirmando que haviam coisas erradas no conteúdo, sabe? Conteúdos ocultos, mensagens subliminares. Outro problema que teve em relação ao desenho é sobre a diversidade. Alguns episódios da série também foram criticados por não mostrar muita diversidade entre os personagens. Um dos casos mais lembrados foi a da personagem Zecora, eu não sei falar esse nome, que tem uma aparência diferente das outras e vive afastada. Isso fez algumas pessoas questionarem se ela estava sendo retratada como exótica demais ou isolada sem nenhum motivo. A criadora da série explicou que a intenção era justamente mostrar que ser diferente não era algo ruim e que o episódio falava sobre aceitar o outro como ele
ele é. Tá, mas e depois de todas essas tretas, o que aconteceu? Com todas essas situações, o desenho e a comunidade de fãs passaram por alguma mudança. A Hasbro, que não é besta, ficou mais cuidadosa com o que colocava nos episódios. E os sites e fóruns da internet começaram a moderar melhor o que podia ou não ser publicado. E o próprio fandom ficou mais atento a assuntos como respeito, inclusão e limites. Mesmo com os problemas, a maior parte da comunidade continua focada em curtir o desenho e espalhar mensagens de amizade. E agora, finalmente, nós chegamos no tópico que eu acho que todo mundo estava aguardando, ou talvez ninguém, porque o meu canal no YouTube simplesmente não faz sucesso. Agora eu vou falar sobre o Fabiano Honorato. Inclusive, velho, se inscreve aí no canal para ver se me dá pelo menos uma esmolinha virtual. As pôneis significam muito para mim e na minha vida. O fã que virou lenda da internet. Dentro da comunidade brasileira de My Little Pony, cara, é muito bom falar esse nome, My Little Pony, tem um nome que muita gente já ouviu falar, Fabiano Honorato. Ele é um daqueles fãs que levantam o amor pelo desenho a outro nível, tipo a outro nível mesmo, entendeu? E isso fez com que ele se tornasse uma figura super conhecida e até meio polêmica entre os bronies brasileiros. Fabiano ficou famoso por ser completamente apaixonado pela personagem do desenho, especialmente pela Rainbow Dash. Vocês sabem que eu gosto muito da Rainbow Dash e gosto também das amigas dela. Eu sou doente pela Rainbow Dash. Ele não via a série só como um entretenimento. Para ele, as pôneis são como seres reais, com os quais ele sente uma conexão de verdade. Já chegou a dizer a amar a Rainbow Dash de verdade e que ela é como uma companheira. E sim, ele leva isso muito a sério. Além disso, ele sempre posicionou como alguém muito protetor da série e da comunidade. Vivia defendendo as pôneis nas redes sociais e até discutia com quem zoava o desenho ou fãs. Eu defendo as pôneis das coisas do mal, como hentais, globs, essas coisas nojentas do mal. Eu defendo elas. Eu defendo quem eu gosto e amo. Isso fez com que muita gente achasse ele meio exagerado, e com o tempo surgiram vários memes e piadas envolvendo seu nome, especialmente por causa de alguns vídeos antigos onde ele falava com muita emoção sobre o universo da MLP. Eu sou um pônei no corpo de humano. Eu estou nesse mundo para fazer uma missão. Eu estou nesse mundo no corpo de humano para fazer uma missão. Alguns vão entender, outros não vão entender. Isso vai ser uma polêmica. E lembre-se, amizade é mágica. Outra coisa que marcou foi o fato de Fabiano se apresentar como um tipo de representante oficial dos fãs brasileiros, dizendo que foi escolhido por figuras do desenho como a Princesa Celestia para espalhar a mensagem de amizade. Para ele, o mundo mágico de My Little Pony é mais do que um desenho, é quase uma missão. Apesar de tudo isso, parece estranho para muita gente. Também tem quem veja o Fabiano como uma figura única, alguém que acredita intensamente no que gosta, mesmo que isso coloque no centro de polêmicas e brincadeiras. Ele virou tipo uma lenda da internet, entre quem acompanha a fandom há mais tempo. My Little Pony, My Little Pony, eu imaginei como seria My Little Pony, My Little Pony, comigo dividindo a magia, aventura, diversão, fiel e forte, um grande coração, gentileza na hora certa e a magia está completa, My Little Pony. Por incrível que pareça, até pôneis tem drama. Quem imaginaria que um desenho tão colorido e cheio de arco-íris se envolveria em tantas polêmicas? My Little Pony mostrou que, mesmo com a melhor das intenções, qualquer produção pode acabar esbarrando em questões delicadas. O importante é aprender com isso, escutar as críticas e continuar promovendo aquilo que sempre foi o coração da série: amizade, empatia e respeito.